Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, de onde você estiver, horário que você estiver. Eu sou o Marcelo, bem-vindos ao primeiro episódio do Tem um Amigo Meu. Eu tenho a honra aqui de receber o pessoal do projeto E Agora José. Eu sou psicólogo, né? A ideia é que a gente utilize esse espaço aqui para falar de música, de coisas que a gente gosta, né? De masculinidade, de psicologia. Então fiquem à vontade aí para ver o vídeo e acompanhar a gente aqui. Hoje eu tenho aqui duas pessoas que eu conheci através do projeto, né, sobre o E Agora José. Então eu vou falar com o Dentinho e o Renan. Tudo bom, pessoal? Obrigado por terem vindo. Aí eu vou pedir para vocês, por favor, se apresentarem rapidinho aqui para o pessoal conhecer vocês. Por favor, Dentinho, vamos lá. Ok, então, pessoal, como o Marcelo se apresentou, eu também bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Depende do horário que vocês estão nos vendo. É Dentinho, viu? Eu vou fazer aqui uma brincadeira. Dentinho é meu nome, tá? Porque ninguém me chama de apelido. Meu apelido é João Batista. E o pessoal me chama de Dentinho desde quando eu nasci. O primeiro Dentinho que surgiu falou, o Dentinho dele, então ficou Dentinho. Entendi, boa. Já há mais de 60 anos que eu sou Dentinho, tá? Então é isso aí. Eu sou um dos facilitadores do programa E Agora José, que nós vamos explicitar o que é o E Agora José daqui a pouco, tá? Além de facilitador, eu sou um dos cofundadores, né? Eu estou desde o início, desde o primeiro encontro do E Agora José até hoje, tá? E agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Renan. Por favor, vamos lá, Renan. Gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Renan, sou psicólogo. Comecei no E Agora José, acho que finalzinho, no comecinho de 2021. Eu lembro que a gente estava na época da pandemia. E estou lá desde então. Sou facilitador, também fiz o curso e estamos aí. Tenho um pouco menos, uns anos a menos que o Dentinho de experiência no programa, mas estou aí desde então. Não, sim, muito legal. Obrigado pela presença de vocês. E eu convidei vocês aqui porque eu queria muito, lógico, explicitar um pouco sobre o projeto, que eu acho que é um projeto muito interessante, é um projeto que eu fiquei sabendo através de um curso de masculinidade que eu fiz, mas eu queria também não só falar do projeto, mas também falar de masculinidade como um todo, assim, como é que essa esfera, né, da masculinidade permeia hoje aqui a sociedade. Então eu queria também saber o que vocês acham, né, como é que a masculinidade tem caminhado, né? O que ela mudou, para os caminhos que ela vai e de que maneira talvez o Agora José fortaleça esse caminho, né? Antes da gente falar do programa do Agora José, eu queria saber rapidamente como é que vocês começaram no programa, assim, né? Porque, como eu falei, né? Eu fiz um curso e descobri e tive a oportunidade de participar lá com vocês, de algumas conversas, tem sido muito interessante para mim. Mas, e vocês? Como é que vocês conheceram o projeto? Dessa vez eu vou começar com o Renan. Vai, Renan, então, por favor. Eu lembro que eu estava na faculdade de psicologia e eu estava na semana de psicologia e aí quem eu vi que foi dar uma das palestras foi o Flávio Urra. E aí ele foi apresentar o programa do E Agora José pra gente e eu lembro que de todas as palestras que a gente teve naquele ano, eu não me lembro se eu estava no segundo ou no terceiro, mas aquele lá me marcou muito. E aquele e um outro que era um rapaz do CAPS AD. Coincidentemente, hoje eu trabalho num CAPS AD e faço parte do E Agora José. E aí aquele me marcou e quando a gente estava no quinto ano, teve a pandemia e a gente tinha que fazer estágio obrigatório e a professora tinha falado alguns projetos, né? E um deles era, por exemplo, Alcoólicos Anônimos. E eu tinha perguntado do E Agora José, professor, eu lembro que veio uma pessoa aqui, falou sobre o E Agora José e me marcou. Tem como? Perguntei assim, sempre despretensiosamente, né? E ela falou que ia confirmar, conversou com o Flávio e falou que dava. E aí eu comecei fazendo estágio no E Agora José. E aí, tô desde então. Acho que 2021, estamos em 2025, indo para 4 anos já, né, Dentinho? Então, essa é a minha história. Entendi. No Então, Agora José que eu comecei. O Dentinho tem mais história para contar, né, gente? Então vamos lá, Dentinho. Como é que começou essa história toda do Agora José para você? Tá, mas antes de falar como eu comecei no E Agora José, eu queria explicitar o que é o programa E Agora José. A gente vai chegar lá. Mas eu queria saber primeiro como é que você caiu lá. E depois a gente fala sobre o que o programa é. Eu trabalhava como educador de saúde pública, que eu sou educador, né? Na prefeitura de Santo André, e
e o Flávio Urra trabalhava no departamento de planejamento. E tinha na época, em 2013, que começou a articulação, né? 2013 começou a articulação do programa, né? Tinha uma secretaria, na época, que era a Secretaria de Política para a Defesa das Mulheres, na prefeitura que nós trabalhávamos. E o Flávio já tinha um know-how de trabalhar com reflexões de masculinidades, etc. O Flávio é psicólogo, né? Correto. Ele é psicólogo e sociólogo. E sociólogo. Ele foi convidado pela secretária de Mulheres da Prefeitura de Santo André, a nossa amiga, querida professora também, Silmara Conchão. E a secretária adjunta era a Cristina, que agora está fazendo parte do programa, mas ela articulou o programa E Agora José junto com o Flávio e com o saudoso Paulo Caligliari, que já é falecido, era um psicólogo também, né? E articularam, vamos fazer um programa que conversa com homens, que não adianta a Secretaria de Política de Mulheres defender as mulheres, mas não atuar com os homens, os agressores. Quem agride as mulheres. Então, a gente tem que trabalhar com quem agride, né? A gente defende as mulheres, mas os agressores precisam ser trabalhados. E aí começou, né, a Cristina, que é formada em letras, né, sugeriu o nome, falou, vamos colocar o nome do E Agora José, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? E aí ficou E Agora José. Uhum. Depois dessa articulação, em 2013, o programa começou a funcionar mesmo em 2014. Foi 2013, então agora a gente vai começar a falar do projeto mesmo em si. Então, vamos lá. Agora explica pra gente, então, como é que funcionou, como é que criou o projeto. Eu queria, então, já que a gente vai começar a falar do projeto, Dentinho, eu queria muito que você dissesse pra gente um pouco desse histórico, né? Lembrando que a gente ainda tem bastante coisa para discutir, mas eu queria também saber os principais objetivos desse projeto, então, né? Já abraçando mais coisas, assim. Como é que esses homens chegam no programa? Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Que público é esse que a gente trata ali na conversa? Ok. Então, vou tentar ser sucinto, né? Para não... Vamos lá. Então, o programa E Agora José, como eu disse, foi articulado pela Secretaria de Política das Mulheres, o Flávio e o Paulo. E elas pensaram, como que a gente vai fazer um autor de violência chegar espontaneamente como nós? Não vai acontecer isso. Sim, concordo. Aí articularam, né, com uma pessoa que é maravilhosa, a doutora Tereza Cristina Cabral Santana, que é do Fórum de Santo André, uma juíza parceiraça. Ela entrou no E Agora José como parceira e está até hoje, né? Todos os casos de violência doméstica, ela trabalha, né, nessa questão, né? Ela que encaminha os homens autores de violência para o E Agora José. E o Agora José, né, tem esse objetivo, né, do enfrentamento da violência contra as mulheres, mas não só isso. Além de enfrentar a violência contra as mulheres, a violência doméstica contra as mulheres, né, o E Agora José tem um objetivo também de desconstrução do machismo e do patriarcado. Porque a origem da violência vem através do nosso machismo. Quando eu falo nosso, meu também. Porque o fato de ser homem não tem como fugir do machismo. Tá? Então, eles chegam através da justiça. Então, são homens que foram condenados e foram encaminhados para o E Agora José. A gente pode dizer, então, que assim, são homens que a justiça entendeu que são casos que seriam casos de reciclagem, vamos dizer assim? A gente pode dizer. Eles são apenados pela Lei Maria da Penha. Exatamente. Então eles foram condenados na Lei Maria da Penha e foram direcionados para o Agora José como uma outro tipo, uma pena alternativa, é isso? Isso, em vez de você mandar ele para a prisão para ele fomentar aquele ódio lá, não, manda ele para um grupo reflexivo, porque perceberam que a reincidência do homem que passa pelo E Agora José, ela é muito menor do que um homem que, por exemplo, vai preso e sai. Então a gente pode dizer que é a famosa justiça restaurativa que está sendo empregada ali. Assim, só dando uma informação, Marcelo, é o seguinte: quando esse homem ele é condenado, esse que foi condenado, né, ele é condenado entre 6 meses e 2 anos de prisão.
Tá. E aí tem um termo técnico jurídico que chama sursis. Sursis, ok. O sursis, a juíza aplica o sursis, ou seja, suspende, não elimina. Sim, Suspende a pena para ele não ir preso. E encaminha ele para a Central de Penas e Medidas Alternativas, que já é parceiro nosso também, e a Central de Penas encaminha o homem para o Iagora José. Atualmente, há 2 anos para cá, né, a lei da medida protetiva mudou assim, melhorou, e os homens que estão não só condenados, mas que também estão cumprindo medida protetiva, eles são encaminhados para o grupo reflexivo. O Iagora José e outros que existem, né? Então, medida protetiva, ele ainda não foi julgado, né? Ele só não pode se aproximar da pessoa, da vítima, né? Enfim. Exatamente, Entendi. né? Mas ele é encaminhado, ele né, até pelo Tribunal de Justiça para o Iagora José, no caso da nossa região, etc. Entendi, interessante. E aí, uma vez então que ele chegou lá, então todos esses homens eles foram julgados para poder estar lá naquele momento. Os certo? que têm sursis, os de medida protetiva ainda não foi julgado. Né? Então, mas são encaminhados justamente para começar esse processo de reavaliação dos atos, do machismo e etc. Assim. É um programa de reeducação. Perfeito. Reeducação, né? É um programa reflexivo né, de reeducação e, né, do autor de violência. Questionamento mesmo, de um autoquestionamento. Né? Eu vejo muito isso lá nas nossas conversas, que a gente procura, através dos tópicos lá abordados, fazer esses homens questionarem as coisas. Assim. Às vezes até de maneira um pouco subliminar quase. Assim, né? Não é aquele assunto que a gente bate com força, né? Aquele assunto que vocês precisam, não. É meio que exercer essa questão mesmo da reflexão mesmo. É assim. reflexivo. Não é aula, não é curso, eu costumo dizer. Até alguns Josés falam assim, eu não costumei, não vai dar para ir na próxima aula. Aí eu corrijo, falo, não é aula. Não é aula. Não tem professor, todos nós fazemos reflexão. Assim como vocês aprendem, nós facilitadores também aprendemos. Sim, então, concordo. É um grupo reflexivo. Né? Tá, legal. Mas eu pessoalmente gosto da palavra curso, porque a gente pensa no curso do Rio, né? Então ele vai se alterando também. Isso, então... boa. E só pra gente entender, então, uma vez que esse homem, né, está lá com vocês, assim, como é que é o processo? Então ele está lá e quanto tempo dura, quanto tempo ele fica? Eu vi lá que tem alguns tópicos que são abordados, né? A gente tem alguns temas, assim, existe uma cartilha praticamente, né? Isso. Como é que isso funciona, então? A gente tem 20 oficinas. Vamos supor assim, eu, Renan, acabei de ir para o Iagora José porque eu fui apenado pela Lei Maria da Penha. Eu chego lá, dos trâmites assim do advogado eu não sei dizer certinho, né? Mas a partir do momento que ele chega para a gente, primeiro ele passa no acolhimento, aí agora no nosso grupo, que é online, ele passa comigo, eu faço um acolhimento, explico como que funciona o grupo, as dinâmicas, pergunto se ele quer falar alguma coisa, porque muitas vezes eu vejo que eles chegam um tanto fragilizados para a gente. Não sei o que eles passaram antes, mas eles chegam se sentindo meio injustiçados, né? Acho que é um momento que os homens sentem que eles não foram ouvidos, né? Sim. Porque a gente está tão acostumado a ser ouvido o tempo todo. Ter a voz, né? Até a voz, e aí nessa hora ele perde a voz. E aí acho que ele sente-se incômodo. Você sente que os caras estão, né? Que os homens... Porque é difícil, né? Assim, a gente se colocar em um lugar de vulnerabilidade, sim, né? E é meio que ali Você é posto nesse lugar, sim, né? Você não, se você pudesse pedir, você não estaria ali, né? Então, você sente muito isso, assim, esse acolhimento, assim, ele... Acho que é sempre diferente, né? É um homem diferente, então funciona diferente, assim. Mas como é que é, assim, para você, assim, na hora que você recebe esse homem vulnerabilizado ali? Para mim, eu acho que os últimos que estavam chegando, eles já estavam um pouco mais cientes do processo. Não sei se o advogado explicou alguma coisa, mas eu via que antes que eu digo, né, uns 2 anos atrás, muitos chegavam assim com a
com a guarda alta, sabe? Então, tipo, eu vou vir aqui, todo mundo vai jogar pedra em mim. E não, é exatamente o oposto que a gente quer. A gente quer chegar lá e criar um espaço que todo mundo consegue debater as ideias, seguro, né? Exato. E é seguro mesmo, as pessoas estão a gente não cita nome de ninguém, não fala nada do processo. Por exemplo, eu não obrigo ninguém a contar a história do porquê que chegou pra gente. Mas eu vejo que os últimos que estão chegando provavelmente estão mais cientes de como que funciona. Sim. Antes eu via que eles chegavam mais com a guarda alta. Entendi. Muito bom. Eu sinto que, pra mim, assim, né, eu vejo que... Eu acho que eles chegam um pouco sem situar, né, sem saber onde estão, sim, assim. Eu acho que demora um pouco, assim, uns 1 ou 2 encontros para eles poderem saber o que está acontecendo. Eu acho que existe essa questão mesmo da segurança, né? Quem são esses caras? O que eles vão fazer com essas informações? Agora tem que ficar falando desses assuntos, vão cada um... E o que eu acho interessante do processo e do projeto é que todo mundo tem que falar, assim, né? Não tem essa história assim de eu passo batido, né? Eu tô aqui para ouvir, não. É importante que as pessoas falem e também se ouçam, né? Eu acho que isso essa parte, né? A palavra tem essa coisa, né? De transformar mesmo, né? De ouvir e falar, né? Então acho que vai filtrando as coisas na cabeça da gente. Assim, da própria psicologia, né? Quando a gente se escuta falar, às vezes a gente reforça uma boa ideia ou às vezes a gente... Nossa, o que eu acabei de falar, né? Sim. Então você se escuta e aí automaticamente você vai repensando algumas coisas também. E uma coisa que eu penso também, Dentinho, você que tem mais experiência, né? Que está mais tempo no processo, eu já tive a oportunidade de participar de rodas reflexivas de masculinidade, né? E para mim foi muito importante... Porque, enfim, às vezes a gente se sente um pouco patinho feio, assim, né? A gente é um pouco diferente, ou pensa diferente, e a gente acha que, né, a gente tá muito fora do restante sei lá, dos outros homens. E para mim foi muito importante estar nesse lugar, porque eu vi que eu não era um ET, né? Tipo assim, tem mais gente que pensa como eu, que passa pelo que eu passo. Então, aquilo de alguma maneira me tranquilizou, baixou a minha ansiedade para vários tópicos, assim, né? E aí eu vejo que, você acha que esses homens falando ali, né, um pouco expondo e colocando as coisas para fora ali, né, as opiniões deles, faz com que eles se sintam mais iguais assim aos outros, assim, como o Renan falou assim, essa guarda baixa um pouco, né? O que você acha? Uma boa questão que você levantou. Nós homens, e aí eu me incluo, tá? Sim. Nós não temos espaço de fala. Quando temos sim espaço de fala, mas assim, quando a gente se reúne com amigos, a gente se reúne numa lanchonete, num boteco, num baile, né? Sim. E aí o assunto o que é? Carro, futebol e mulher. Geralmente são esses assuntos que a gente conversa. E nunca é aquele papo da mulher assim, nossa, ela me completa, não sei o que, uma coisa mais romântica, né? É sempre sempre uma coisa escrachada. Uma coisa escrachada, aquele desejo. Falando do corpo da mulher. Do corpo da mulher. Eu peguei uma, não sei o que, papapá, essas coisas todas, né? Sim. Lá é um espaço de fala e de ouvir, como você mesmo, né, frisou. Lá, né, homens falam de assuntos que em nenhum outro grupo social com homens são abordados, né? Ninguém cita lá como foi educado, como foi suas brincadeiras infantis. Lá é abordado essa questão, né? Sim. Eles não têm em mente, né, que a violência que nós aprendemos vem desde criança, né? Isso faz parte das dinâmicas lá. Então, o que eu queria dizer também, Marcelo, que eu acho importante, que o Grupo E Agora José e os grupos reflexivos em geral não é grupos de passar a mão na cabeça do homem. Isso acontece mesmo, né? Isso é importante. Legal. Não é isso. Lá não é a broderagem, não é. É outro tipo, né? Ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, não. Né? Eles são considerados como homens que estão lá para pagar, né, uma dívida, pagar uma pena de um erro que ele cometeu. Isso nós temos clareza e eles têm que ter clareza também. São responsabilizados. Eles são responsabilizados. Porém, nós também, nós não chegamos para o cara e falar, nós respeitamos ele como ser humano. Também não chegamos para o cara e falar assim,
Você bateu na sua mulher, você agrediu sua mulher, seu vagabundo, por isso que você está aqui. Não. A maioria dos homens que chegam lá, a maioria não, acho que todos, são homens muito respeitados pela sogra, pela mãe, pelos parentes, são trabalhadores, são provedores de casa, cuida bem dos filhos, tal. Só que ele elegeu uma vítima para agredir, que foi, ou a mulher, ou a irmã, ou a filha. Lá é defesa das mulheres, não só mulher e esposa. Se não é só o cônjuge, não só o cônjuge, mulher. O cara se agride a mãe, tem um caso lá de um José que a mãe que denunciou, né? Tem outros casos, às vezes a irmã, tal, etc. Ou a sogra, que tem clareza. Só que assim, desculpa alongar um pouquinho, mas é importante dizer que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não está falando apenas e tão somente de violência física, de tapa, essas coisas. Quando a maioria dos homens pensam nesse tipo de violência. Não. As violências que nós geralmente tratamos lá são violências patrimonial, violência psicológica, violência sexual, Tem casos de violência física também, mas não foi espancamento. O cara deu um empurrão na mulher e ela foi e denunciou. Foi uma violência física. Ele não vai preso por causa de um empurrão. Mas ele deu um empurrão, é violência física, Ele não espancou, vamos dizer assim, Às vezes ele pegou e apertou o queixo da mulher para ela calar a boca, É uma violência física. Mas, assim, espancamento, essas coisas, que colocam em risco a vida da mulher, aí a juíza tem outro critério, para condenar esse homem, Aí é a justiça, eu não vou dizer. Mas, assim, as violências, e aí depois eu falo num outro bloco, as violências do homem em relação às mulheres, inclusive minhas violências, que já agora eu me policio muito, eu me fiscalizo muito para não cometer violência, são muito normatizadas. E acho que isso é um ponto interessante de dizer. Vira e mexe, A gente comete violência e é normal, acho nem que é percebe, normal. Nem percebe que está cometendo violência. Sim, eu concordo com você que tem essa coisa da normatização mesmo. A gente está muito... Sei lá, como você falou, a gente cresceu dentro desse contexto e acha que isso é normal, assim, fazer um comentário, sei lá, da roupa da mulher, ou da roupa, como ela está se portando. Exatamente. A gente acha que isso é, porque a gente entendeu que a gente está liberado para fazer isso. Mas eu queria só voltar num ponto que eu acho que é bem legal que você falou, assim, a gente tende sim, é meio bagunçado dizer isso, assim, mas a gente valoriza mais essa violência física, porque ela é vista, ela é visível, Então a gente acha que ela é... Mas realmente essa violência psicológica, emocional, ela é tão danosa quanto, porque ela vai destruindo a pessoa de dentro para fora, assim, Então... E mais uma coisa também, Marcelo, que eu acho legal de falar, é que a violência, raramente ela começa na violência física. Porque, assim, a violência domiciliar, ela é uma espiral. Então, assim, ocorre uma primeira violência psicológica, aí passa esse período de tensão e aí depois geralmente aquele homem se reconcilia, ele compra flor para a mulher, ele compra uma caixa de bombom e aí depois fica tudo bem, Sim. Aí depois, por isso que muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas ela gosta de apanhar do marido, porque ela apanha, ela ouve xingo e não larga dele, Mas não é assim. É porque acontece uma violência e logo em seguida a tensão se desfaz. Aí ele fica carinhoso, e aí ele fala, não, foi só essa vez. Então ela sempre tem a expectativa de que aquele homem, por quem ela se apaixonou, vai parar com isso, Sim. Então é mais ou menos dessa maneira que funciona. E o que acontece? Por que é uma espiral? Porque ela vai ficando cada vez mais curta e cada vez mais frequente essas violências. Exatamente. Então até o momento que tenha um rompimento ou infelizmente uma violência que acaba em morte. Eu lembro até um caso que uma professora tinha falado pra gente na faculdade de que a mulher, ela inconscientemente sabia quando ela ia sofrer uma violência, então ela já percebia que o marido estava se movimentando de uma forma, ela tirava as crianças da casa dela, levava para casa da mãe dela, porque ela entendia que
inconscientemente, né? De que ele vai ser violento comigo e aí depois isso vai passar, essa tensão, e aí ele vai voltar a ser quem ele é. Então, assim, é muito louco a gente pensar isso, quase né? um ritual, né? Exato. E aí você ritual. pensa, eu sofro esse castigo, mas aí logo depois fica tudo bem. Mas infelizmente ele vai ficando cada vez mais frequente, né? Sim. Exatamente. Eu queria completar o que o Renan falou, Vai fundo. que exatamente isso. O feminicídio não começa assim, o homem fala, amanhã eu vou te matar agora. Não é assim. Começa com essas violências psicológicas, patrimonial, e vai ampliando, né? Vai depreciando a pessoa. Quando a mulher fala, olha, eu não aguento mais você, eu vou sair da tua vida, aí o cara fala assim, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E se ela, quando ela resolve se separar do cara, o cara vai e assassina ela. Feminicídio. A maioria dos feminicídios não é assim, de um dia para o outro que o cara resolve. É todo um processo. Ele vai dando sinais, né? De que... É todo um processo, exatamente. Então, o Brasil é o 5º país no mundo, pessoal, gente, o Brasil é o 5º país no mundo que mais se assassina mulheres, que mais... quinto país no mundo que o feminicídio é que mais... acontece o feminicídio, né? Enquanto nós estamos gravando aqui, né, nessa horinha, pelo menos 2 ou 3 mulheres estão sofrendo feminicídio em alguma parte do país. Alguma violência. É um número muito, muito triste mesmo, assim. É complicado mesmo, é uma realidade difícil, assim, que eu acho que o projeto de vocês, ele tem essa função, né, de tentar mudar um pouco tudo isso, assim, né. E só para eu entender, então, assim, são 20, como a gente falou, né, então são 20 sessões, né, ou 20 encontros. 20 encontros, melhor ainda, 20 encontros, onde a gente passa por esses tópicos todos, assim. Eu queria, na verdade, assim, eu não sei, vocês estão mais tempo, assim, vocês sentem que tem tópicos que são mais difíceis de serem trabalhados, assim, né, que existe mais resistência e quais são eles? Eu também gostaria que depois a gente falasse um pouco, uma vez que esses 20 encontros acabaram, né, que eles cessaram, né, esse ciclo acabou, o que acontece com esse cara? Como é que existe, como é que é feito esse acompanhamento, assim, dessa pessoa? Como é que faz isso? Eu ia responder a primeira pergunta e deixar a segunda pro Dentinho. Vamos lá, pode vamos ser? lá. Eu acho que os encontros, eles ocorrem de uma forma circular. Então, a gente começa no primeiro, termina no 20º. E aí, a gente começa no primeiro de novo, então ele é infinito, né? Sim. Tem alguns homens que eles vão chegar no 10º, tem alguns homens que eles vão chegar no 15º, outros vão chegar no 2º. O ideal seria que todos começassem no primeiro, porque ele começa num tema mais leve, que é o significado de ser homem. Então, tem uma dinâmica assim mais leve, para você ir quebrando um pouco, né? De entendimento das coisas. Né? A gente já fala assim, quais que são as suas 3 características como homem que você gosta? Então, já é uma coisa que, assim, vai abaixando a guarda, né? Igual a gente falou. E acho que a 20ª, acho que é violência sexual, né, Dentinho? A 20ª é isso, violência... Então, assim, a 20ª é um pouco mais tensa. Teve uma que a gente fez recentemente, até que você estava lá, Marcelo. Tá aqui, eu tenho que minha foi cola aqui, aquela a 20ª sexual. A 20ª sexual, né? Violência sexual. Mas teve uma que era eu acho que foi a 18ª, que eu não lembro agora o nome dela, mas que o rapaz se incomodou, falando sobre... para interpretar um personagem, e aí a gente tinha falado sobre homossexualidade. Imagina você se colocando na pele de uma pessoa homossexual. E ele não conseguia. É a 19ª. 19ª? Diversidade sexual. Diversidade sexual, essa mesmo. Então ele estava muito resistente. E aí eu pensei, putz, que pena. Eu acho que se talvez ele tivesse começado na primeira, de repente dava tempo da gente ir minando a defesa do cara e ele já estava mais de boa. Entendi. Então existe todo um processo mesmo eu acho que de acolhimento, né? Que a gente falou de ir baixando essa guarda, mas é complicado mesmo, né? Porque a gente não... Como é um processo cíclico, e infelizmente, como você falou, Dentinho, a violência, né, contra a mulher doméstica, ela é recorrente, a gente não conseguiria, né, criar grupos, a gente teria que ter um exército gigante de facilitadores, né, e tempo para fazer isso. Então a gente faz dessa maneira, né? Mas é muito interessante. E uma vez então que... Né, mas eu acho que realmente a diversidade sexual ainda é um tópico muito difícil,
tem muita ignorância, né? Não é incomum você ver essas brincadeiras na rua. Perguntam para um cara, né? Se o seu filho fosse cisgênero, o que você faria com ele, né? O cara fala, não, é um absurdo se ele fosse sair de casa. Quando cisgênero é alguém que se identifica com o seu próprio corpo, né? Tipo assim, né? Ou caso, seu filho é heterossexual, o que você acha? Eu acho um absurdo, como assim? Eu acho que em português a gente tá mais acostumado com isso, né? Mas em inglês tem um trocadilho, que eles falam mais straight, que é tipo direto. Isso. Eu sou hétero, eu sou direto. E aí quando alguém fala heterosexual, aí eles, não, que absurdo, o que é isso? Então, eu acho que existe muita ignorância mesmo, né, em relação a esse assunto. Mas eu acho que todos os temas que a gente passa lá são temas interessantes, assim. E como eu falei, o que eu gosto é que não é aquela coisa direcionada, assim, né? Que o cara que cria uma resistência logo de cara, né? O cara, o assunto ronda ele ali, né? Ele vai pensando, ele vai colocando as coisas para fora ali, né? Vai se colocando. E uma vez, então, que ele passou por esse ciclo de 20 encontros, o que acontece depois? Assim, ele sai do grupo, ok, mas e aí? Como é que funciona? Aí o E Agora José tem uma pessoa, né, que é a Cris e o Flávio, os dois, né? A Cris faz a contagem, né, de presenças, né? E aí ela avisa a gente, ó, fulano é o último encontro, tal. E a gente envia para ela, né, o final, e ela faz um relatório que vai para a justiça, que a pessoa cumpriu os 20 encontros e tal. Só que nós não fazemos uma avaliação, o cara foi bem, o cara foi mal, isso aí não existe. Esse aí que a gente estava falando, resistente, eu acho que seria um caso que seria interessante ter essa avaliação, né? Mas uma observação que eu ia falar é que acho que 99% dos homens que eu vi, que eles saem do grupo, eles saem falando bem, assim, do tipo, eu gostei, sim. Porque eu acho que a gente está o tempo todo falando, né, nós homens, mas é muito difícil a gente encontrar um espaço para falar sobre o que é ser homem, sobre meus sentimentos, sobre discriminação que eu sofri, discriminação que eu cometi. Acho que eu, por exemplo, tenho poucos espaços que eu falo sobre isso, até com os meus amigos, né? Quem eu falo mais sobre isso é meu irmão, por exemplo. Então, o que o Renan falou é um fato, né? Quando eles saem de lá, além de elogiar, que foi muito bom, aprendi muito, né? Eles não falam, mas a gente sabe, porque por experiência no presencial, que até 2019 a gente fazia presencial. Agora a maioria dos grupos são online, né? Sim. Então, pela experiência, né, eles dão depoimento, né, na despedida, que eles se reconhecem como autor de violência. Só que quando eles chegam, todos eles, quase 100%, não digo 100%, mas 99%, 1% deles chega, não, eu estou aqui porque eu pisei na bola, eles não falam agredir. Pisei na bola, eu não fui legal com ela, tal, ela me denunciou, tal, eu acho que ela até tinha razão. 1% chega assim, mas 99%, eu não sei o que ela quer, eu não fiz nada, ela quer me ferrar, quer ferrar minha vida, não sei o quê, um monte de mimimi, assim, se autodefendendo. E eles, uma coisa também que a gente não fala é o seguinte, a justiça, eles falam, ninguém me ouviu, só ouvi ela. O problema é que a violência doméstica em geral, seja psicológica, seja física e tal, não, quando o cara vai agredir uma mulher, ele não agride na frente de outras pessoas. É algo meio que secreto. Sim, velado ali. Né? Velado, não tem testemunha. Sim. A violência pela justiça, pela Lei Maria da Penha, o que vale é a voz da mulher. O que ela falar é aquilo lá que aconteceu. Entendi. Se ouvir o cara, ele vai falar todo o contrário. Então tem muitos que chegam lá que falam o contrário. Falam, não, ela que bateu em mim, ela que me agrediu e foi lá, me denunciou, não sei o quê. Tal. Mas vamos ver mesmo se foi ela que agrediu. Ela te agride e vai denunciar você. Né? Como não tem testemunho nem de agressão de um, nem de outro, né? Sim. Pela Lei Maria da Penha, o que a mulher falou, pelos feminicídios que existem, né? O nosso histórico depõe contra a gente, né? Então, exatamente. Então, não tem espaço.
A não ser quando é o julgamento, talvez, né, o advogado fala, tal, né? Mas, assim, em geral, na delegacia não tem voz. Sim. Só mesmo o que vale é o discurso da mulher em relação ao que aconteceu. Né? Em relação ao que aconteceu. Justamente. Eu acho que historicamente faz sentido que a justiça funcione desse jeito, porque a voz das mulheres sempre foi uma voz, né, pouco ouvida, né? O segundo sexo, é o segundo sexo, né? Então acaba perdendo, não tendo espaço para isso, assim. E realmente, pode falar, Renan. Eu ia falar que eu gosto bastante da gente tentar trazer essas reflexões para o senso comum, porque às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de enxergar a estatística e tal. E aí, por exemplo, você também é psicólogo, Marcelo. Não sei se para você já chegou a atender em clínica, alguma coisa do tipo, mas eu via muito comum assim, quando eu atendia um paciente ou uma mulher mais velha, ela ter sofrido a violência ou os pacientes ter falado, minha mãe ou a minha avó apanhava do meu pai. Assim, eu na clínica nunca ouvi uma história de que, sei lá, minha mãe batia no meu pai. Sim. Pelo menos eu nunca ouvi uma história dessa. Tô falando da minha vivência, né? Não tô falando que não existe. Você até ouve história assim da mãe que é a mãezona, né? Que tipo manda na casa, mas Sim. não que ela seja alguém agressiva, né? Ela tipo a matriarca da família, ela é a matriarca, né? Ela bota debaixo da asa e leva, Sim. assim, mas ela não tem essa conotação de agressividade, né? De zelo. Exato. É o caminho oposto a tudo isso, assim, né? Então quer dizer que o homem chega, ele passa por 20 encontros, discute temas ali, que são 20 temas, né? Realmente isso é muito interessante. E aí depois ele sai enfim. E aí ele segue o processo jurídico normal dele lá. Isso. E a ideia então é que ele realmente tenha isso como um laboratório para rever conceitos e se reposicionar diante da sociedade em relação aos atos dele e esse tipo de coisa, né? Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu só completar o que você estava falando, Marcelo. Os 20 encontros, né, têm o objetivo dos homens, incluindo o Renan, de nós homens, né, refletirmos sobre a nossa masculinidade, sobre o nosso comportamento. Tanto deles que né, eu costumo dizer o seguinte para os grupos, né, o Renan já ouviu isso, né, não sei se ele já falou também. Quando ele chega, no presencial eu falava muito isso, né? Agora no online já né, perdi um pouco. Quando era no presencial, a gente falava, sabe qual a diferença entre eu e vocês? Aí a gente falava, não, você é preparado, você vai... Não, a diferença entre eu e vocês é um BO, que a violência que eu cometo é a mesma, ninguém me denunciou, vocês foram denunciados. Eu falava assim, nós somos iguais, eu também tenho minhas violências. Sim. Porque, como eu disse lá no início, né, as violências contra a mulher é normatizado. O cara, né, é casado, ele acha que ele é proprietário da mulher. Essa mentalidade até hoje, não, né? Sempre foi. É relação de pertencimento. De pertencimento. Então, assim, ela está lá, um exemplo que eu estou dando, né? Uma violência patrimonial que ele chega no Iagora José. Muitos chegaram por causa disso, né? A moça está lá e ri, né, no WhatsApp. O marido chega lá, pega forçosamente o celular dela. Deixa eu ver com quem você está falando. Você está muito aí, né? Com essa rindo alegria. Pro celular, né? Que você tá falando? Com quem você está falando? Deixa eu ver com quem você está falando. Sabe aquela história de você não vai falar com fulano, com cicrano e tal? A mulher tem o direito de falar com quem ela quiser, né? E de olhar o celular a hora que ela quiser, né? E a única coisa que não é violência é se houver um acordo, né? Olha, você olha o meu celular, eu olho o seu. Sim. Se houver uma troca, né? Se for acordado isso, tudo bem. Se for acordado, não é violência. Agora, quando... Isso eu estou falando o exemplo do celular, né? O cara acha que tem o direito de tomar o celular, ou olhar escondido. Sim, né? Ou então o direito de falar para a mulher, tira essa blusa, que com essa blusa você não vai sair. São essas pequenas violências que vão... É violência. Que vão destruir. Não chega a ser crime, né? Não chega a ser um crime, né? Mas é uma violência. Definir o que a mulher vai usar, definir com quem ela vai andar ou não andar, com quem ela tem amizade ou não tem amizade. A mulher é como nós, homens e mulheres,
temos que ser pessoas livres. Sim. Ah, mas se ela sair com um amigo aí e for transar com um amigo dela. Bom, se você desconfia disso, encerra o seu relacionamento com ela. Rompe o relacionamento. Ou faz uma terapia, né? Para entender, se não for. Tem que fazer. A mulher, procura ajuda. Né? O homem pode ter 1000 amigas, a mulher não pode ter amigos. Por exemplo. Mas eu acho esse um ponto interessante também, né? Que a gente, quando você vê os homens machistas, ele quase nunca tem uma amiga mulher assim. É difícil. É muito difícil. É aqueles Red Pill, né? Red Pill? Não, mas é difícil um homem machista ter amiga, Dentinho. Pelo menos é o que eu vejo, né? Assim, é um homem que acaba tendo um vocabulário mais restrito, assim, né? Assim, uma capacidade de, sei lá, não vou falar que eles não têm diálogo, porque eles têm diálogo, assim, mas não é um diálogo, né? É um diálogo que acaba restringindo eles para um determinado grupo ou um nicho de pessoas ali, né? É porque a amizade é com homem e mulher é pra transar, né? É quase isso que é na cabeça do cara. Assim. Já que a gente entrou nesse tema, então só pra gente poder falar então de outras coisas, assim, né? Eu acho que então o projeto ele é super importante, né? Ele tá desde 2014, como você falou pra gente, um pouquinho antes da gente começar aqui, a gente já estava trocando ideia. Eu acho que é importante deixar claro também que não só pessoas que passaram por, né, estão sendo julgadas podem participar do projeto, né? Eu, por exemplo, eu mesmo entrei por curiosidade, assim, né? Porque queria conhecer, porque, né, é um tema que me interessa, masculinidade, justamente por toda essa dificuldade que nós temos de falar, de se expressar, né, de ser vulnerável. Acho que essa é a questão, assim, né? É muito difícil a gente se abrir para as pessoas. E tá lá me ajudou muito. Então, isso também pode, né? Assim, se alguém quiser entrar, por exemplo, no site do Agora José, pegar o contato, entrar e pedir para participar, sim, isso é viável, não é viável? Pode. O grupo é aberto. O grupo é aberto. Você, por exemplo, a gente coloca seu nome lá, Marcelo Demanda Espontânea. Você está de livre e espontânea vontade. Você não foi um condenado pela justiça. Não é só você, tem o João Paulo. O João Paulo também é filho do coordenador geral, né, que é o Flávio Urra. Que também participa porque... Participa, a gente coloca lá nas presenças. Presença, João Paulo, Marcelo e tem mais um... Eu não lembro o nome do rapaz agora. Mas é viável, dá pra sempre entrar. que tem demanda espontânea, eu anoto a presença também e mando para o pessoal. É demanda espontânea. Porque aí a equipe, a coordenação sabe que não é um homem que está indo pela justiça, né? E não precisa ser psicólogo, desculpa. Não, pode ser. Qualquer homem que quer conhecer o programa, isso eu ia perguntar. Qualquer homem, né? Qualquer idade, qualquer posição social. Idade. A gente só aconselha que seja maior de 18 anos. Perfeito, acho correto. Né? Porque tem um menor lá que ele cometeu uma violência, parece que foi um estupro de vulnerável. Ele não aparece a carinha dele lá no grupo. Ele fica com a câmera fechada. Mas ele é acompanhado pelo assistente social da entidade que ele está participando, da educação, né? Entendi. Tem um... Né? Tem todo tipo de caso mesmo. Então, que é o Oliveira, né? O Oliveira. Esses dias ele não apareceu. Isso. Esses dias ele não apareceu, mas... Tá. Enfim. Mas é bom saber, porque eu acho que quanto mais gente falando, quanto mais gente fomentando esse tipo de coisa, melhor, assim, né? Eu acho que a gente tem um caminho grande ainda de desconstrução, assim. Desconstrução ficou um tema meio batido, assim, né? Eu acho que perdeu um pouco do impacto, do né? impacto. Mas eu acho que é justamente isso, né? Esse sentimento de que a gente pode fazer diferente, que existem outros caminhos, né? Eu vejo os homens, né, tanto em consultório como, por exemplo, lá nas nossas conversas, e eu deixo claro para eles assim que a gente pode fazer diferente, né? Eu acho que às vezes a gente cresce e nos dão uma cartilha, né? Ó, é isso aqui, ó, né? Você tem que ler esse livro. Esse livro aqui é o livro que você tem que seguir para a sua vida. Mas você nem se perguntou se aquele livro era bom, se você gostou da leitura, né? E aí eu acho que chega uma idade da vida da gente que a gente pode falar assim, peraí, deixa eu ver se eu gosto disso aqui. Deixa eu ver se isso aqui é para mim mesmo, né? E aí você constrói a sua identidade. Eu acho que né? Então, eu acho que falar com outros homens, ou procurar ajuda é super importante e não tem nada a ver com fragilidade, assim, né? Ser frágil ou ser fraco, né? Eu acho que é uma fragilidade importante, na verdade, que a gente tem, que é essa da vulnerabilidade. Perfeito.
eu acho que eu, por exemplo, não tive muita dificuldade ao longo da vida de me encaixar nesse padrão assim de homem que é o machão, o cara mais bruto e tal. Isso comecei logo na infância que eu percebi que eu não gostava de futebol. E aí acho que isso me trouxe um certo sentimento assim de despertencimento, né? Sim. Porque quando você é um moleque que não gosta de futebol, você é o esquisito. Você tá isolado. Exato. Então eu cresci mais ou menos assim, tipo, poxa, ele não gosta de futebol, e aí os outros meninos me viam meio dessa forma, mas eu brincava também com todo mundo. Brincava com menino, brincava com menina, mais com os meninos, mas quando ia jogar a bola eu desanimava. Então ficava nesse espaço assim, do tipo, putz, o futebol que é coisa de macho, eu não me identifico, né? Você podia fazer boxe na época, né? Pois é. Então, uma coisa que eu curto eu não descobri quando era criança, né? Porque hoje a gente fala muito disso. Realmente, né? Existem esses padrões, assim, né? Por exemplo, o cara tem que falar grosso, tem que ser, né, o dominador, tem que ser o fortão. E isso realmente, para quem não é desse jeito, você cria problemas para essas pessoas, né? Porque elas ficam deslocadas mesmo, assim, né? E eu acho que hoje a gente tem muito o conceito, né? Tem se falado muito nessa questão das masculinidades, né? Porque o que é ser homem, né? A gente estava falando sobre isso, assim, que talvez seja isso, né? Esse cara, o provedor, o machão, o cara, né, que tem um carrão, sei lá, que tem um empregão, né, que faz tudo, que resolve tudo. Que tira o dinheiro e paga a conta. E paga a conta. Mas eu acho que hoje a gente tem vários tipos de homens, né? A gente tem... E vários tipos de famílias também, né? Então eu acho que entender isso, né, e abrir esse leque de coisas para que tudo seja normatizado é válido, né? Eu estava lendo um livro, só para aproveitar o ensejo aqui, do Ailton Krenak, né, que ele fala sobre a natureza. E ele fala muito sobre isso, assim, né? A gente, por exemplo, a gente não tem... É difícil a gente ver natureza na cidade, né? Tem árvores, etc, assim, né? Mas, então a gente fica com essa coisa limitada, né? Assim, as árvores geralmente são de um jeito, então aquela coisa meio fragmentada, assim. E ele fala, pô, e é ruim a gente estar longe da natureza, porque a natureza é extremamente diversa. Na mesma árvore, sabe? Na mesma árvore mora um passarinho, mora um lagarto, e todo mundo é diferente, todo mundo se encaixa, e aquele ambiente serve para todo mundo. Então eu procuro enxergar essa questão da masculinidade, né, com esse S grande no final, com essa imagem, sabe, desse ambiente, desse ecossistema grande, assim, né, com essa fauna e essa flora exuberante, assim. Vocês também pensam assim? Você passa muito pela cabeça de vocês isso assim? Eu acho que já passou mais. Até um vídeo no YouTube, se eu puder recomendar, se ninguém assim, tiver a fim de ler livro e tal, mas um documentário chama O Silêncio dos Homens. Boa, excelente. Esse documentário ele é fantástico. Se você tiver que assistir um vídeo sobre masculinidade, por favor, assista esse. O Silêncio dos Homens, né? É muito bom. Eu assisti quando eu estava na faculdade ainda, assim, ele traz umas reflexões muito importantes, porque, pelo menos para mim, né, o que é ser um homem de família? Eu acho que é você ser o cara que está sempre ali. Para sua esposa, para seus filhos. Então, não necessariamente que você vai ser o cara que vai trabalhar e trazer o sustento. De repente, ela pode estar nessa posição de trazer o sustento e você ser o cara que vai fazer comida, que você vai cuidar das crianças. Que vai trazer o suporte afetivo, por exemplo. Exato. Mas também Por que você não pode fazer os dois? Porque a gente vê muitas mulheres fazendo dupla jornada. De ser provedora também e cuidadora. E por que o homem não pode ser provedor e cuidador também, né? Então, acho que os homens, nós, eu me incluo nisso, né? Enquanto a gente precisa se apropriar desse espaço também, né? De educação das crianças, de participar, de acolher, não só a criança, mas a companheira também, né? Porque eu vejo que é muito comum as mulheres acolherem os homens, mas os homens têm uma certa dificuldade, assim, de acolher outros homens e mulheres também, né? Ainda mais outros homens, né? Outros homens é mais difícil ainda, né? Muito difícil mesmo, assim. E vocês acham que, eu fico pensando, assim, né? Que os homens hoje têm mais ciência do quanto o machismo ele é danoso assim no cotidiano deles, assim? Vocês acham que isso vem mudando ou sabe assim, pouca coisa mudou, assim, sabe? As pessoas têm dificuldade, né, para ter esse clique, assim. Vocês acham que a gente está mais ciente disso ou ainda isso é nichado, assim, sabe? Por exemplo, assim, nós estamos os três falando disso aqui, né? Somos só nós, assim, talvez tenha mais gente, lógico, assim, mas essa proporção ainda é bem diferente, assim, né, de quem
tá mais aberto a isso e quem vive a vida como nessa cartilha que a gente brincou agora há pouco aqui? Eu acho que está se ampliando essa discussão, né? Mas ainda é um número muito ínfimo, né? Mas eu acho que está existindo já alguma adesão de muitos homens, né, de discutir essa questão da masculinidade e tal, né? Mas, assim, não dá para falar que é um avanço muito importante. Ainda tem muita coisa, ainda tem muito ainda que ampliar esses grupos reflexivos. Esses grupos reflexivos, o ideal era, igual eu faço, né? Eu faço em escola, eu faço em Fundação Casa, isso é muito legal. Eu acho que esses grupos reflexivos teriam que estar em várias instituições, independente de homem apenado, né? Sim, qualquer tipo, para todo mundo. Para qualquer homem discutir a questão da masculinidade, a questão, né, do enfrentamento do patriarcado, né? Do quanto esse lugar, do né, machismo, né? É danoso pra gente, assim, né? Exatamente. A gente acha que é um privilégio, assim, e tem lá os seus privilégios mesmo, mas no longo prazo isso também acaba virando uma mochila pesada pra você carregar, vamos dizer assim, né? Então, você falou uma coisa, não sei se vai dar tempo, né? Vambora. Não, eu queria fazer um comentário sobre essa questão aí, que é muito interessante. Claro que o foco nosso é o enfrentamento da violência contra a mulher, né? Mas o machismo, além de fazer mal para as mulheres, que são as principais vítimas, faz muito mal para nós homens. Quando eu era criança, eu não sei vocês, né? Vocês são mais jovens, né? Quando eu era criança, eu ouvia falar assim, por que você está chorando, Joãozinho? Para de chorar, porque o homem não chora. E aí você introduz isso, você cresce com essa ideia de homem não chora, e o que acontece? Você fica reprimindo seus sentimentos, você não quer chorar, e aí o que pode acontecer? Você pode ter um AVC, você pode ter um ataque cardíaco, porque você não expressa sentimentos, você não desabafa, né? Então, vou dar um exemplo, né? Como nós homens, né, nos matamos, né? Eu falo, matamos literalmente. Pega o número de acidentes de automóveis, as estatísticas, Sim. De quantas pessoas, motoristas sofrem acidente e quantas mulheres sofrem acidente no trânsito. Aí você vai falar, mas tem muito menos motorista mulher. Não sei. Mas a estatística, muitos homens morrem, batem, atropelam, e mulheres menos. Vamos pegar... Né, não é à toa, né, Dentinho? Que é bem mais barato fazer seguro se for só para mulher. O próprio seguro, né, sabe que a mulher, né, dirige com mais segurança e tal, né? Vamos pegar aí os 700, em torno de quase 800 mil encarcerados, né, que estão presos, né, que cometeram algum delito, algum crime, né, ou tráfico, ou crime mesmo, em torno de 700 a 800 mil homens. E quantas encarceradas? 40 mil. Veja a diferença. Sim, Veja a diferença. E muitas encarceradas ainda estão lá por ter influência dos homens de fazer, né, aquela história de Bonnie Clyde. Droga, esses caras, né? Sim, foram influenciadas. Para ajudar o parceiro, acabaram se prejudicando. E acabaram se prejudicando. Muitas delas, que não foi iniciativa delas cometer crime, né? Mas cometer um crime por influência, né, dos homens. Sim. Então, se a gente pegar assim, suicídio, a maioria das pessoas que se suicidam, vocês são psicólogos, vocês sabem, são homens. Se a gente pegar AVC... doença do coração. Doença do coração. Problemas físicos. Problema físico, o homem, né? Eu estou aprendendo a ser mais homem, porque eu tô com um problema de saúde, estou indo no médico. Mas, em geral, os homens não se cuidam, né? É só uma dorzinha de cabeça. Eu aguento. Só eu aguento. Aí, daqui a pouco, essa dorzinha de cabeça vira um AVC, às vezes uma dorzinha no câncer, peito, né? ou um câncer.
Né? A gente tem muitas... por exemplo... Isso faz parte... É a cultura do machão, o cara forte, né? O cara invencível, machismo, né? Cultura do machismo. Então, todas essas questões. Então, o machismo faz mal para as mulheres, mas faz mal para nós, homens, também. Eu acho que acaba até... Enfim, faz mal para as mulheres, mas a gente acaba realmente sofrendo muito com isso. Assim, a gente acha que tem lá, como eu falei, tem seus privilégios, mas também tem muitos percalços aí, né? Tem muito ônus também que a gente carrega com isso, assim. Mas aí, já caminhando aqui para o final já, né? Porque assim, dá para ficar falando disso até amanhã, se a gente quiser. Mas pensando nisso, assim, né? O que vocês acham que a gente... Qual que é o caminho, assim, para que a coisa ande mais rápido, né? Ou de maneira mais intensa, assim? O que vocês acham que tem que... O que a gente pode fazer, assim? A gente já tá fazendo, assim, né? Mas o que mais, assim, que dá para fazer, assim, para que a gente tenha resultados o quanto antes? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acho que ocupar espaço público. Então, por exemplo, e agora José existir já é uma vitória. Acho que se tivesse como, igual o Dentinho falou, né, ocupar mais espaço nas escolas, seria muito bom. Mas a gente esbarra em algumas dificuldades. Acho que é isso que você está fazendo, Marcelo. Por exemplo, um podcast ocupar mais espaços públicos, porque grupos machistas, masculinistas, né, acho que é o termo correto, Sim. Eles estão ocupando os espaços da internet. E é um lugar que o discurso tende a se espalhar mais fácil. Prolifera. Isso, prolifera. Essa é a palavra. Então aqui seria mais ou menos de certa forma um antídoto, né? Não estou dizendo que a gente... Não querendo ser pretencioso, claro, né? Mas... A gente está propondo uma coisa diferente. Isso, a gente pelo menos já colocar esse discurso para de repente... Porque eu pelo menos tenho para mim que, igual eu falei que eu não me sentia seguro com a minha própria masculinidade, talvez todo homem sinta um pouco disso, né? E aí de repente ele escutando aqui a gente falar, ele fala, poxa, tem outros caras que pensam comigo, né? De repente tem ali os caras que realmente se identificam com o machão e vivem bem com isso. E vivem bem com isso, mas de repente esse cara aí não adianta nem ele escutar a gente. Mas pro cara que tem o potencial de transformação, de ver que dá para ele fazer diferente, que igual você falou, né? Pelo menos ele refletir, acho que é um espaço que é válido, a internet. Acho que é muito importante. Sim, eu acho que... para resumir, assim, né? Eu gosto muito de bater nessa tecla, assim, que é a oportunidade que você tem de fazer as coisas do seu jeito, né? Você pode fazer as coisas do seu jeito. E isso não tem preço, assim, né? Porque, no fundo, a gente está falando... Quando você resolve fazer as coisas do seu jeito, você entende que você tem qualidades e tem pontos a melhorar e etc., como qualquer pessoa, mas isso também te traz liberdade, assim, né? Eu acho que essa é a palavra, assim, né? Você é livre. Você já não depende... É lógico que a gente é um ser social, a gente vai precisar respeitar regras e estar próximo das pessoas para poder, né, existir na sociedade. Mas você pode fazer isso de maneira mais autônoma e mais do seu jeito, mais livre mesmo. Bem, só para finalizar, então, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês dois. Aí foi super legal, assim. Eu acho que foi um prazer. Eu tive a oportunidade de conhecer vocês, então, lá no projeto. Eu acho que é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito dignificante. Eu vejo que os homens que saem, né, do grupo lá realmente saem modificados. Eles mesmos externalizam isso. Então, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho super válido, assim. Mais uma vez, muito obrigado. Deixo vocês falarem aqui para fazer um pouquinho do encerramento, mas para mim foi uma honra aí. Quem sabe a gente faz uma segunda rodada aí. Obrigado, viu, Dentinho? Obrigado mesmo aí pela vinda. Ok, então eu agradeço ao Marcelo essa oportunidade e você que está nos vendo aqui, vendo o Renan, vendo o Marcelo, vendo eu, se quiser... entra lá, dá no Google lá o programa E Agora José, tem o contato do Flávio, né? Se quiser participar, fiquem à vontade, tá? Às vezes conhece alguém, né? Tem um pai, um irmão que precisa... um pai, um irmão, ou... Um amigo, colega. Um amigo e tal. E Agora José, a gente, depois da pandemia, a gente começou a atender várias cidades pelo interior de São Paulo. Atendemos até no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Estamos online. Online. Isso facilitou, né? A pandemia com certeza. Contribuiu para isso, né? Acho que... Então, uma coisa positiva que a gente conseguiu tirar de bom, né? Então, a gente
Começamos em 3, Flávio, Paulo, que já é falecido, e eu. Hoje estão em torno de, acho que uns 20 facilitadores. E temos também agora facilitadoras, né? Tem mulheres também que estão entrando na história. São facilitadoras, né? Tanto online como presencial. Legal. Então tem homens e mulheres, né? Facilitando, né? Ótimo. Facilitar é uma espécie de coordenar os grupos, tal, né? De propor o tema e deixar os homens falar. É isso, né? Gerenciar ali os encontros. É. E aí você só vai dando uma podadinha ali no conteúdo. Sim. Eu queria agradecer, Marcelo, obrigado pelo convite. Não deu para entrar tanto em outros temas, né? Masculinidade é um assunto muito amplo, igual você falou, dá para a gente ficar a noite inteira aqui debatendo. Um tema que, se tiver uma parte 2, de repente, a gente pode conversar um pouco sobre, talvez, espaço de internet, masculinidade, como que ela está se adaptando. Eu acho que saiu a série recentemente na Netflix, Adolescência, não sei se vocês chegaram a assistir, mas ela aborda a masculinidade de uma forma muito sensível. Eu achei muito boa a série. Recomendo vocês assistirem o vídeo que eu falei do Silêncio dos Homens. Procurarem outros homens que, além da bolha Red Pill, assim, que fala sobre o que é ser homem, né? Porque é um lugar que é muito inflamado. Sim, eu concordo que tem muita... tem muita gente falando, né? Mas também é importante acessar outras coisas, ouvir outros discursos, né? Eu acho que... Porque é importante a gente trabalhar essa pluralidade da coisa, assim, né? Eu acho que é super importante. E é isso, então, muito obrigado. Eu espero que a gente volte a conversar. Obrigado você aí que participou, que ouviu a gente até o final. Por favor, acessa lá o nosso canal aqui, tem um amigo meu. Eu espero que a gente tenha outros encontros aí. Logo, logo eu pretendo colocar mais coisas disponíveis. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço a Obrigado. todos e a todas.